Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua junto ao Poder Judiciário de alguma maneira, estagiários têm sido um público muito cativo, muito fiel aqui nesse podcast, e a eles eu também agradeço bastante. Ou você que somente se interessa pelos caminhos do judiciário, normalmente sob a ótica do advogado, que a gente traz aqui, sob a ótica da advocacia, mas abordando sempre uma multiplicidade de olhares. Sejam todos muito bem-vindos. Nos sigam no Instagram, nós estamos também no YouTube, também no Spotify, onde os episódios saíam somente em áudio e agora com a atualização saem também em vídeo. Hoje eu recebo a doutora Virgínia Afonso. Ela é advogada, sócia fundadora do escritório Virgínia Afonso Advogados Associados, inscrita na OAB Minas Gerais e na OAB DF. Atualmente, ela está conselheira federal da OAB por Minas e preside a Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da Ordem da OAB Nacional. É especialista, mestre e doutorando em Direito Penal, além de professora universitária de Direito Penal e Processual Penal e também coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Direitos e Negócios. Atua como procurador estadual da Associação Nacional da Advocacia Criminal em Minas Gerais. Já foi conselheira estadual da Seccional Mineira da Ordem e aprovada em mais de 5 concursos públicos. Eu sei que tem muito concurseiro assistindo a gente. Sua carreira acadêmica é igualmente marcada por reconhecimento, sendo professora homenageada e paraninfa em diversas turmas da Faculdade de Direito Milton Campos. Além disso, Virgínia recebeu títulos e honrarias relevantes, como a Comenda Dona Joaquina do Pompeu, o título de Cidadã Honorária de Belo Horizonte, o de Cidadã Soteropolitana, Salvador, e o de Associada Benemérita do Corpo Consular de Minas Gerais. Respira que a gente vai continuar. É também autora de diversos artigos, livro, consolidando sua contribuição para a advocacia e para a reflexão crítica sobre o direito penal no Brasil. Olha o tamanho da minha responsabilidade com um currículo tão extenso. Seja bem-vinda, doutora Virgínia. Daniel, muito obrigada. É uma alegria estar aqui hoje com vocês na Ampla Defesa. Acho que vai ser um papo muito agradável. Tomara. Tenho certeza que eu já me sinto muito feliz por ter sido convidada. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito enriquecedora. Imagina, a gente que agradece o convite. É sempre bom ter advogados e advogadas de diversas partes do Brasil, das diversas searas do direito. E não só advogados, a gente tem trazido promotores, a gente tem trazido juízes, né? E para, de fato, poder promover conversas jurídicas de qualidade. E eu começo perguntando, com um currículo tão extenso e ainda levando também para a área do magistério, né? O advogado é um apaixonado por falar e a sala de aula traz isso. Quais desafios, quais conquistas marcaram sua carreira até aqui, doutora? Fique à vontade para falar, a tribuna é sua. Obrigada, Daniel. Eu sempre quis, logo que eu formei, eu era extremamente curiosa, comunicativa, era representante de turma, então, assim, eu gostava de falar. E eu sempre tive em mente que eu queria ser uma advogada. Mas eu venho de uma família que é uma família de juristas. E meu pai foi juiz federal, minha madrinha era desembargadora, depois eu vinha casar com um julgador também. Então, assim, tinha uma tendência dentro da minha família de forma-se em direito e vamos fazer um concurso público. E tinha também uma preocupação dos meus pais, porque como mulher, e eu acho que é um ponto que a gente tem que também discutir, como mulher, era uma questão de estabilidade financeira, porque o servidor, ele ganha não um salário altíssimo, mas você tem aquela estabilidade todo mês, coisa que a gente percebeu muito na época da pandemia, porque enquanto vários escritórios de advocacia estavam fechando, quem era servidor público estava lá todo mês com o salário dele recebendo. Então, meus pais tinham essa preocupação. E eu tô assim, gente, mas eu quero ser advogada. Então, por isso, quando você lê o meu currículo, eu estava até rindo, porque as pessoas perguntam assim, mas Virgínia, você sempre foi advogada, por que essas aprovações, 6 aprovações em concurso público? Porque eu tive, logo que eu formei, eu fui mostrar para os meus pais o quê? Que eu queria advogar.
E eu precisava do apoio deles. Até que quando a gente forma, a gente não tem condições financeiras para poder andar com as próprias pernas e montar um escritório, mesmo de forma modesta. E aí, quando eu passei em vários concursos e não queria assumir, aí eu tive aquele incentivo mesmo, não, deixa ela que ela quer efetivamente advogar. Então eu tinha um sonho de ser o quê? Ser advogada e ter o meu escritório. E graças ao bom Deus eu acho que eu consegui. Eu queria ter o Virgínia Afonso Advogados Associados, mas eu queria que fosse um escritório boutique, só na advocacia criminal. E a vida acabou me levando durante mais ou menos um certo tempo, era mesmo uma boutique só de penal e processo penal, mas ao longo do tempo eu tive que expandir. E hoje no meu escritório, tanto em Belo Horizonte quanto em Brasília, hoje a gente faz todas as áreas. Mas a minha formação é ciências criminais, porque eu digo o seguinte: quando você resolve a vida de um empresário ou de qualquer pessoa na esfera criminal, a pessoa passa a confiar em você para todos os casos. Você vira um advogado daquela pessoa. Então, no início, era muito assim, eu pegava a causa criminal, eu resolvia a criminal, eles queriam levar para o meu escritório o tributário, o cível, o administrativo, e a partir daí eu fui estendendo o escritório para os outros ramos do direito. E virar professora foi um convite, foi um caso fortuito. Porque eu digo assim, eu era estudante, logo que eu formei, a minha melhor matéria era penal e processo penal. Uma professora adoeceu na faculdade e pediu para que eu fosse substituí-la. E eu fui substituí-la. E, de repente, ela ficou um mês adoentada. Eu assumi as 4 turmas. E aí os alunos pediram para a direção da faculdade para que eu terminasse o semestre, para que não tivesse essa oscilação, né, de professor. E uma grata surpresa, no final do semestre, eu fui eleita como paraninfa por unanimidade das 4 turmas. E aí a diretora da faculdade me chamou e falou: olha, Virgínia, você tem um dom, porque isso nunca existiu nessa faculdade, vai fazer o mestrado. Eu já tinha especialização, logo que eu formei eu fui fazer especialização, e a partir desse conselho dessa diretora eu fui fazer o meu mestrado. E há mais de 15 anos que eu leciono. Há 22 anos como advogada e leciono há aproximadamente uns 15 anos. Eu acho que a sala de aula, eu já ouvi isso de muitos advogados e de muitas advogadas que por aqui passaram. É uma cachaça, né? Assim como a advocacia. E você fica vidrado naquilo, é um vício. Realmente é um vício. Hoje, eu não tenho mais condições de lecionar numa graduação. Então, mas como é um vício, que a gente aqui comentou, eu ainda sou diretora e coordenadora de pós-graduação e sempre estou dando aula nas pós. É uma coisa que eu não abro mão. Não consegue largar a mão, como diz lá em Minas, né? Não abro mão disso, e eu acho que é uma forma de eu ficar, primeiro, contribuir. Com tudo que me foi passado, eu acho que é uma forma de eu estar contribuindo com o aluno e com a juventude. E também é uma forma de eu ficar jovem, porque eu estou no meio dos jovens. Claro. E isso é algo que me dá muita energia e me dá muito prazer. E eu acho que é uma forma também de contribuir com a sociedade, que eu recebi tanto, é uma forma de eu poder doar. Perfeito. Fala-se muito, eu não vou me arriscar aqui a atribuir a alguém a autoria dessa frase, mas que conhecimento que você guarda para si, algo nessa linha aí,
Vocês dêem um Google que vocês vão achar. Mas é algo que, conhecimento que você guarda para si, ele não tem o mesmo valor do que o conhecimento que você passa adiante, né? Eu acho que é importante você transmitir o conhecimento, é importante você, até para poder liderar, você servir de inspiração para o outro, ainda mais para um aluno. Não tem nada mais prazeroso na minha vida quando eu encontro um ex-aluno, me encontra no meio da rua, no shopping, ele fala: professora, obrigada pela aula que você me deu. Hoje eu estou com um escritório bacana, hoje eu virei promotor de justiça, hoje eu virei um juiz federal. Isso para mim é uma realização. Perfeito. Bom, mulher, advogada, professora, a gente conversando assim com o tempo, digamos, limitado, pode passar a visão de uma trajetória glamourizada, né? Que imagino que alguns, por óbvio, têm menos dificuldades. Eu não costumo dizer mais facilidade, mas menos dificuldades do que outros, enfim. Mas o que essa mulher, advogada, professora, como ela enxerga hoje o mercado da advocacia? Porque eu sei também que você se envolve com esses assuntos na política de ordem e sei que nas minhas pesquisas você tem uma proximidade com um nome que eu admiro bastante, que é Helena Della Monica, né, que é uma pessoa que, de fato, nessa luta ela é um expoente. Então eu queria saber de você, doutora, assim, que barreiras ainda é preciso derrubar, né, que pé na porta as mulheres ainda precisam chegando para mitigar os efeitos de um mercado, digamos assim, muito masculino, né, e normativo sob o ponto de vista do homem? Olha, é muito difícil, mas é um caminhar. E se eu estou aqui hoje falando, é porque outras mulheres fizeram esse caminho antes de mim. E foi a Helena Della Monica. Helena Della Monica foi a primeira mulher vice-presidente da OAB de Minas Gerais. E sempre liderou várias associações de mulheres. Ela sempre foi um expoente e começou como expoente em Minas e depois virou um expoente nacional. Então eu sempre me espelhei e eu acho que eu devo a Helena Della Monica, Carla Silene, tantas outras mulheres que fizeram essa trajetória, a ministra Dani Teixeira, porque foram mulheres que nos inspiraram. Ellen Grace no Supremo, foram mulheres que abriram caminhos. E dentro da advocacia, principalmente a Helena Della Monica. Nós nunca tivemos uma mulher presidente da OAB Nacional, nós nunca tivemos uma mulher presidente na OAB de Minas Gerais. Então nós temos que valorizar a nossa história e nós temos que ter memória e gratidão. Então aqui você falou o nome da Helena, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos, porque se não fosse Helena, eu provavelmente não estaria aqui. E é um caminhar muito difícil, porque ninguém sabe, hoje as pessoas, elas olham para Helena, olham para mim, olham para tantas outras mulheres e podem realmente falar: é um glamour, mas ninguém sabe que a gente acorda 3 horas da manhã para pegar um voo para conseguir advogar e tá aqui cedo. Numa semana, eu rodei, semana passada, eu estava aqui em Brasília, estava em Minas Gerais, fui para Salvador receber o título de cidadã soteropolitana, mas isso tudo cansa. E ao mesmo tempo, eu sou uma professora universitária, tenho 2 escritórios, tenho advocacia também pesada em São Paulo e tenho marido, tenho que cuidar de 2 casas, porque tanto em Belo Horizonte quanto aqui em Brasília. Então, assim, eu tenho que me virar nos 30. E como eu faço isso? Aristóteles já falava que a grande virtude, a maior virtude de um homem é o equilíbrio. Eu tento ter o equilíbrio. Sei o meu momento da advocacia, sei o meu momento acadêmico, porque eu escrevo muitos livros, escrevo muitos artigos, e sei meu momento como professora. Eu tento o que para eu conseguir fazer esse tanto de coisa? Eu tenho que ser uma mulher organizada.
Então eu só consigo fazer esse monte de coisa porque eu sou organizada. E a mulher conquistou muitos espaços, conquistou. Mas a gente ainda, hoje a gente representa 51,8% da advocacia nacional. Mais da metade. Sim. Já evoluímos muito, conseguimos muitas coisas, conseguimos. Com a resolução número 5 de 2020, a gente conseguiu dentro da OAB, por exemplo, do Instituto da OAB, a gente já conseguiu a paridade. A partir do ano de 2020, eu preciso ter a paridade de mulheres e homens. Só que nem sempre a paridade numérica representa uma paridade real. Efetiva, né? Efetiva. Porque, por exemplo, vamos olhar as presidentes da OAB nas seccionais. Eu só tenho 22% de mulheres presidentes nos estados. É pouco. Eu tenho muita vice, mas presidente são poucas. E assim, me permite, desculpa quebrar o raciocínio, mas em complemento, o fato de se ter muitas vices, depois de uma, como você falou em 2020, uma determinação normativa, é emblemático. Acho que o copo meio cheio, o copo meio vazio, mas assim, vamos botar as mulheres, né? Mas, como você disse, cadê as mulheres presidentes? Cadê as presidentes? Isso eu já tenho essa resolução desde o ano de 2020. Não é algo neófito. E assim, por exemplo, dentro até da paridade, quantas são titulares e quantas são suplentes? Sim. Então eu preciso sempre o quê? Eu preciso estar incentivando para que isso não fique só em números fictícios. Eu tenho que ter uma liderança, uma imposição, vamos assim colocar, real. E muitas das vezes, se você olhar também os processos que eles questionam, as eleições dentro da OAB, é tudo com relação ao quê? Fraude de gênero. Por que isso? Isso é um abuso político com relação às mulheres. E outro ponto que nós temos que perceber, eleições são caras. São caras. E eleições de ordem, elas se assemelham a eleições municipais, estaduais, de né, doutor? Deputado federal. Sim, eleições de ordem, quem nunca viu? A governador. E, por exemplo, a título de exemplo, Minas Gerais é um estado que é um continente. Minas, meu país, né, doutor? Então, assim, são eleições caras. E aonde que está esse poder efetivo, feminino, econômico, para sustentar uma campanha? Porque na hora que você coloca na mesa, eu preciso de dinheiro. Exatamente. Não adianta eu ter só uma liderança, não adianta só o apoio. Preciso boas ideias, mas eu preciso também ter o poder o quê? Econômico, porque é caro. É caro. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Já temos mudanças? Temos. Nós temos uma presidente na Bahia, nós temos uma presidente em Recife, a primeira mulher em Recife. Então, assim, estamos caminhando? Estamos. Mas temos que ter esse olhar sempre atento, que não basta o número, tem que ser efetivo. E um outro problema também que eu vislumbro, as mulheres têm que querer. Elas têm que querer participar do pleito. Eu sei que é uma jornada dupla, que a gente faz uma jornada dupla, mas a gente consegue. Basta ser o quê? Organizada. Perfeito, doutor. E é isso mesmo. Eu acho que são esses os caminhos. Assim, eu acho que foi a doutora Nildete Santana, que presidiu a Comissão da Mulher aqui na ABDF há algumas gestões. Conversávamos aqui sobre, obviamente, até pela função dela, né, sobre a participação feminina e tal. E aí ela falava o seguinte, a mesma fala, assim, as mulheres precisam tomar posse do lugar de fala
que essa metade do contingente da advocacia lhes permite. Claro. Nós não estamos falando de... Claro. Né? A gente é mais sensível, nós temos uma fala mais eloquente, nós temos todas as condições, porque se a mulher, você pode reparar dentro do núcleo familiar, quando a mulher está bem, a família está bem. Por que eu não posso levar isso para as instituições? Para o mercado, né? Claro. A gente está falando aqui enquanto representação política, de ordem, mas do empreendedorismo, lá atrás você falava de boutique e leque mais aberto, né? Por que não levar isso para essa assim, liderança natural da mulher? E né? o que eu sentia, por exemplo, no início da minha carreira, eu formei muito nova, eu era uma menina. E como eu comecei só na esfera criminal, às vezes eu participava de reuniões que eram assim, 15 homens. E homens mais velhos. Se eu não soubesse naquele momento me impor, eu estaria engolida. E vítima nessas de piadinha. Claro, né? Tipo, é a menina chegando, Sim. é a loira chegando, entendeu? É a novinha chegando. Só que eu já tinha, em termos de titulação, eu tinha mais titulação do que todos que estavam ali. E muitas das vezes eu percebia no início que não me deixavam falar. Me tiravam a fala nessa reunião. Até que eu comecei a observar, eu falava assim, não, eu vou conversar com o dono. É com o cliente, é o dono da causa. Eu não vou ficar com conversa paralela com outros advogados que muitas das vezes não estavam me dando espaço. Então, quando tinha reunião que o cliente participava, eu pedia licença e me dirigia diretamente a quem? Ao cliente. E foi uma estratégia que eu criei à época. E eu era tão nova e num ambiente tão masculinizado que num primeiro momento eu jamais iria para uma reunião com terno roxo, como eu estou aqui agora, ou com terno rosa. Sempre terno preto, totalmente fechada. Eu pesava minha maquiagem para eu parecer mais velha. Eu ia com óculos de grau falso, para aparentar o quê? Mais idade e um certo formalismo. Mas isso foi necessário? Foi. Se era a forma que eu encontrei de eu conseguir quebrar essas barreiras, eu utilizava delas. E deu certo. Hoje eu posso estar aqui com terninho roxo, com terno rosa, com sapato amarelo. Mas, se foi a forma que eu criei, deu certo. Perfeito. E eu acho que, assim, é parte indissociável da construção, né? De um processo que culminou nesse protagonismo que as mulheres cada vez mais têm que assumir. Agora, e aqui a fala para as meninas. Se te derem a oportunidade, pega o microfone e fala. Meu pai sempre me ensinou, Virgínia, cavalo arriado, a gente monta. Então, se a oportunidade é dada, você tem que passar pela timidez, porque algumas mulheres são tímidas, mas elas necessitam agarrar o quê? A oportunidade. Se foi te dado o microfone, fale, externe, porque as pessoas têm que te conhecer. Nada cai do céu. Então, não recuse oportunidades. Aproveite. E aí, falando aí de ditado, eu já lembrei de um outro, que era meu pai e minha mãe falando, ninguém sabe o que calado quer. Exatamente. Assim, de falar sempre que tiver oportunidade, né? Oportunidade que você tenha de poder se destacar, de poder falar. E outra, agregar outras mulheres. Claro. A Helena Della Mônica, por exemplo, ela agregou outras mulheres. Ela sempre me chamou para participar dos grupos. E isso me fez o quê? Tornar uma mulher conhecida. Esse é o conceito da sororidade, doutora? Sororidade. Porque eu acho que sororidade não é só simplesmente, eu vou ajudar as outras mulheres porque eu sou uma pessoa muito solícita. Não é. Você tem que trazer outras mulheres
para poder ter o quê? Posição de destaque. E, gente, não precisa ficar com receio, ela vai roubar, porque o povo fala assim, ela vai me tirar a oportunidade. Não, gente. É uma forma de estar com todo mundo construindo junto. Todo mundo está numa área. O campo é muito grande, tem espaço para todo mundo. Perfeito. Não precisa ter essa competição. E eu falo com todas as mulheres, no dia que nós tivermos a cumplicidade masculina, nós vamos dominar o mundo. Porque o homem, vocês... Adoro os homens, não tem problema nenhum com relação a eles. Mas você pode ser inimigo do outro. Na hora que você senta numa mesa de negócio, você faz o negócio com ele e depois tchau. Nós mulheres, eu não gosto daquela pessoa, não vou conversar, não sei o quê. Para com isso. Negócio é negócio. Contrato é contrato. Se você não tem simpatia, senta ali, faz a sua parceria, faz o seu negócio e pronto. Agora, se você tiver uma empatia, vamos fazer com que cresça. Exatamente. É isso. Puxando agora um pouco para a área que eu imagino que você tenha construído assim a maior parte da base sólida da sua carreira jurídica, que é o processo penal em si, né? Parece que as discussões nunca acabam e nem devem acabar, essa é a graça do direito, né? A magia do direito, mas parece que o debate público nunca acaba sobre assim, aonde o processo penal precisa melhorar, para ser mais justo, para ser mais eficiente. E aí eu queria saber de um especialista, assim, se há pontos, se há um ponto ou muitos. Sim, enfim. Por exemplo, nós vivemos hoje um punitivismo estatal, que eu acho que a origem são as questões midiáticas. Hoje, o que a gente tem no país? Um punitivismo. Todo mundo quer ver o sujeito atrás das grades. A gente não sabe o que aconteceu. E um caráter, muitas das vezes, emergencial. Sai um fato na mídia e aí as pessoas já querem a condenação à morte daquela pessoa. Você não sabe os motivos, você não sabe o que aconteceu. Leis que vão surgindo emergenciais para suprir algo pontual. Muitas leis, na maioria das vezes, elas não são bem redigidas, não tem um estudo técnico daquilo, e para simplesmente solucionar um caso específico que ocorreu, uma situação midiática que está ali na imprensa naquele momento, você começa o quê? A produzir leis para sanar aquele problema. Primeiro ponto. O direito penal é uma exceção. Eu só aplico o direito penal quando os outros ramos do direito, eles não conseguem resolver. Aí eu vou para o direito penal. E leis que estão surgindo à torta direita. Segundo ponto, eu não posso permitir um punitivismo à torta direita. Eu tenho que ter o devido processo legal. Eu tenho que ter a ampla defesa. Não é de propósito, exatamente. Não foi combinado. Tenho que ter a ampla defesa. Hoje eu sou presidente da OAB Nacional de uma comissão que é do direito da defesa. Sim, uma comissão em caráter especial. Justamente em caráter especial, justamente por quê? Porque o direito penal não está sendo protegido. Nós não estamos sendo ouvidos. O que aconteceu na Lava Jato é muito sério. Nós precisamos de uma imparcialidade, que muitas das vezes não acontece. As prerrogativas as prerrogativas dos advogados não estão sendo cumpridas. A ampla defesa não está sendo seguida à risca. E além disso, você tem o quê? Prerrogativas não aceitas e uma criminalização da advocacia criminal.
confundiu o advogado com o seu cliente. Exatamente. Tinha um presidente da OAB, acho que era o Cláudio Lamáquia, que falava muito isso. Do Sul. O Cláudio Lamáquia, do Rio Grande do Sul. Hoje acho que o irmão dele o irmão dele é presidente da OAB. O irmão dele é presidente lá. E aí o Lamáquia foi presidente da Nacional. O Lamáquia falava muito. Não se pode confundir. E que parece que é uma coisa tão simples. E para quem é de fora do direito, muito mais. Né? E não é. Então você não tem suas prerrogativas garantidas, você não tem o direito do cliente garantido e ainda fica com a pecha de uma criminalização dentro dos escritórios de advocacia. Tá muito difícil advogar. Tá muito difícil. Então, e outra questão, aí agora para um outro lado, porque aqui foi meu viés o quê? Advogada falando, mas um outro lado como professora. Nós temos dentro do processo penal mais de 13 recursos. O processo não termina. Nunca. E aí aquela sensação que a população tem, e é natural, de quê? De impunidade. Será que não era hora da gente rever? Será que são necessários esses 13 recursos? São 13 tipos mais de de 13. Não termina nunca o processo. Não termina. Aí você tem um excesso de prazo. E aí, muitos advogados vão até me bater com essa minha fala. Mas aqui eu estou falando como professora, que fique muito claro. Letra da lei, né? E aí, o processo não termina. E aí eu tenho o Instituto da Prescrição, que vem, é muito criticado. E aí dá aquela sensação do quê? De impunidade. Então, por isso que nós precisamos, dentro das comissões, e eu já iniciei agora, dentro da comissão que eu estou presidindo, eles estão me mandando, as outras comissões estão me mandando projetos de lei para ter a nossa opinião. Se é viável, se não é viável, e tentar conciliar tanto a visão da advogada, quanto da visão do que? Acadêmica, como professor. Como professor. Excelente. Doutora Virgínia, você exerce funções de liderança, e aí eu quero exaltar essa palavra, esse valor, liderança enquanto valor. A gente vive numa época que alguns até levam isso para o lado um pouco pejorativo, muito coach, não sei o quê, mas acho que é uma época que o ser humano e o profissional principalmente, ele está saindo da sua zona de conforto para buscar evolução, e isso é muito bacana, né? Uhum. A gente nunca teve uma sociedade tão indignada, no bom sentido, assim, com o que sabe, quer sempre saber mais, enfim. Tem o viés negativo disso, enfim, mas isso é muito bom. Mas eu queria, assim, com alguém que caminha tanto em todas essas frentes, né? Professora, esposa, e advogada, e empreendedora, né? E, enfim, como que você enxerga esse carregar da sua liderança, equilibrando, assim, eu até anotei uma espécie de um tripé, assim, autoridade, inspiração, responsabilidade. A autoridade que você significa, como você inspira outras pessoas, e a responsabilidade que... Não sei se eu me fiz entender. Claro, claro. Mas eu queria te ouvir quanto a isso. Daniel, muitas das vezes, o cargo que a gente ocupa, as pessoas podem achar que o cargo em si já inspira o quê? Uma autoridade. E isso, dentro de um conceito de liderança, isso é um erro. Porque o que é imposto não é seguido. Então, nessa minha trajetória, que são várias vertentes, como empreendedora, como advogada, como professora, como acadêmica, eu percebi o seguinte, que Confúcio já falava, que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Primeiro, liderança é algo que você precisa ter uma empatia. É quase um dom. A pessoa, você tem que ser empatia, isso não se compra, isso não é um cargo que vai ser colocado e que do dia para a noite você vira uma líder. Mas você tem que ser inspiração para alguém.
Você tem que ser o quê? O exemplo para aquela pessoa. Mas você só consegue ser um líder se você aprender a delegar. Qual a importância de delegar, assim? Vamos aprofundar mais nisso, doutora? No início é muito difícil. Putz. Mas é muito difícil. Porque você quer a responsabilidade só para você, mas chega num ponto que se você quiser expandir, você tem que aprender a delegar. E isso é um treinamento. E ninguém caminha sozinho. Você tem que formar a sua equipe. Então você começa com seu núcleo duro para depois o quê? Isso estender numa posição macro. Dentro do núcleo duro, eu comecei a fazer isso. Meu primeiro teste foi dentro do meu escritório de Belo Horizonte. O que eu fiz? Eu queria ampliar. Eu queria crescer. E eu vi que se eu não delegasse, ou eu ia ficar doente, porque eu ia querer... É muito difícil você aprender a dizer não. E as coisas estavam surgindo, e eu querendo buscar, mas ao mesmo tempo eu falava, gente, eu não vou dar conta sozinha. E aí, o que eu instituí dentro do meu escritório? Eu fiz esse teste dentro do meu escritório. Eu comecei a perceber o seguinte, e geralmente todo mundo que vai para o meu escritório são ex-alunos. Eles praticamente, eles formam e eles brigam já para fazer estágio no meu escritório. Brigam assim, no bom sentido. Eles concorrem sempre querendo fazer estágio dentro do meu escritório e eu acabo contratando, porque eu pego o melhor aluno da instituição, da faculdade. E aí, o que eu vi? Eu reparei o seguinte, gente, eu não consigo, num primeiro momento, perceber uma pessoa que seja ultra completa, porque ninguém nessa vida é perfeito, ninguém é completo. E aí eu comecei a ver dentro do meu escritório que eu tinha aquele advogado que era o melhor de audiência. Depois eu fui vendo que tinha aquela advogada que era melhor na sustentação oral e que gostava de fazer a sustentação oral. E eu comecei a mapear dentro do meu escritório aonde a pessoa tinha prazer em trabalhar e aonde ela era melhor. E a partir daquilo, eu fazia o seguinte, olha, eu sempre cito exemplos. Olha, o Matheus é excelente com audiência. A Bruna é excelente na sustentação oral, mas a Bruna já não é tão boa de audiência e o Matheus já não é tão bom de sustentação oral. Eu fui especializando as pessoas dentro do meu escritório e aonde eles tinham prazer. O Sérgio, por exemplo, é ótimo, ele adora redigir. Ele é muito bom e ele é muito bom também para despachar. Ele gosta de fazer o memorial, ir lá no desembargador e despachar. E nisso eu fui vendo o dom de cada um. E aí começou a ser uma seleção natural. Chegava para fazer sustentação oral, era a Bruna. Chegava para escrever um recurso que era muito importante, passava a ser o Sérgio. E aí a gente começou a formar equipes e eu fui percebendo os dons de cada um. E nisso eu levei para tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Eu comecei a ver aonde a pessoa era boa e comecei o quê? A delegar. E nisso, e o que eu sempre fiz? Sempre fiz reuniões mensais e sempre perguntei para minha equipe aonde que tá bom, aonde que não tá funcionando bem, onde que a gente pode melhorar. E aí as pessoas começaram a perceber, e isso foi expandindo para o quê? Para o macro. Por exemplo, se eu tenho uma comissão ou se eu coordeno uma pós-graduação, eu comecei a chamar pessoas para poder o quê? Dar aula nessa minha pós-graduação. Estou dando uma palestra, eu chamo o entorno, eu chamo, por exemplo, a jovem advocacia, eu dou sempre oportunidade para os jovens advogados. Aonde eu estou palestrando, eu levo sempre um representante da OAB Jovem, porque eu acho que é uma forma dele crescer.
E aí, querendo ou não, começa o quê? A servir de exemplo para os outros. Eu acho que foi assim que eu consegui construir. E falando em construção, para muitas advogadas, o ápice é a atuação em tribunais superiores, né? E aí fica impossível a gente, né, não falar da sua atuação, da imersão em tribunais superiores. Aí eu queria que você dividisse um pouco disso com a gente. Como que começou? Eu já tinha uma carreira consolidada em Minas Gerais. E uma vez um cliente, ele me procurou em Minas para eu resolver um caso que era muito complexo aqui em Brasília. E ele virou para mim e falou assim: olha, Virgínia, se você não ganhar esse caso, sou eu que sou péssimo, que cometi um ilícito, a culpa será minha. Mas se você ganhar, a sua vida vai mudar. E a partir daí, tenho certeza que em 6 meses você vai estar morando em Brasília e que você vai ter repercussão nacional. E dito e feito, eu consegui ganhar o processo, graças a Deus. O negócio, né? E em 6 meses eu comecei uma advocacia bem atuante aqui em Brasília, em tribunais superiores. Bem, atuação em tribunais superiores, o que eu falo para todo mundo? É parceria. É parceria. Por quê, doutora? Porque não tem como você, em Brasília, em tribunais superiores, porque é um nicho muito bem fechado, específico, muito restrito. Hoje, com as pautas virtuais, o que acontece? Foi pautado, aí você não consegue despachar. Você está em Minas Gerais, você está em Recife, você está em São Paulo. Como que você vai fazer para despachar? Seu processo foi colocado em pauta, eu não estou em Brasília. Percebe? Então, é um amigo seu que esteja aqui, que consiga fazer um memorial, que consiga ir despachar com o ministro, mesmo que não consiga ir no ministro, consegue ir lá no gabinete e entregar seu memorial presencialmente. Então, aqui eu sinto que é muito parceria. Outro ponto que eu sinto que é importante, que às vezes quando você não trabalha, quando você não advoga em tribunais superiores, é importante, é parar e estudar regimento interno. Se você sabe o regimento interno daquele tribunal, metade do caminho você já conquistou. Porque é ali que você vai saber se tem sustentação oral ou não naquele recurso, como que funciona a pauta virtual, como que eu faço para essa pauta virtual ir para o presencial e eu ter o direito de fazer sustentação oral. É estudando regimento interno. Isso foi uma coisa que eu aprendi na vida. Estudar regimento interno. E saber também, quando você passa a atuar em tribunais superiores, outra coisa que eu gosto sempre de falar com os meus alunos e com os amigos, parceiros, donos de escritório de advocacia, você percebe a força do precedente. Hoje, se eu pego uma causa que seja ou no STJ ou no STF, eu passo a estudar o precedente daquela turma com relação àquela matéria. Isso foi uma coisa que eu percebi com a experiência. Porque a gente que vem de outros estados e Brasília reúne, o Brasil inteiro está aqui, é um cantinho de cada estado, eu percebi que você tem que valorizar aquele precedente. Não adianta você vir com decisões do TJ do Piauí, do TJ do Maranhão, do TJ de Minas Gerais. Eu preciso estudar o precedente daquele tribunal,
daquela turma, daquele ministro. Isso foi algo que eu senti muito ao participar e conseguir advogar aqui nos tribunais superiores. Outro ponto, sustentação oral, 10 minutinhos, você pode fazer uma sustentação oral com 6, indo no ponto que efetivamente vai mudar ou vai... Qual que é o sucesso de uma sustentação oral? Você conseguir um pedido de vista. Então, utilizar aquele tempo da forma adequada, sem ficar de trololó. Memorial, gente, memorial 4 páginas. Ninguém lê mais do que 4 páginas. Vai no ponto que você efetivamente deseja abordar. Então, assim, essas são as orientações que a vida me ensinou. Eu, aqui, enquanto você falando, e eu pensando, doutora, assim, eu acho que eu já talvez tenha ouvido isso com outras palavras, em menor grau, mas a questão do regimento interno ficou na minha cabeça, assim. Porque a gente volta lá atrás. Parece que é tão básico que os advogados... E as pessoas não estudam, né? E muitas das coisas não vão estar ou no processo civil, sim, ou no processo penal. É regimento interno. É isso. E outra, a questão dos precedentes também. Trazer precedentes daquilo ali, entendo eu, enquanto profissional da comunicação, que o julgador se vê ali. Claro. Pô, o cara tratou de estudar o que a gente decide na nossa turma. Sim, o que muitas vezes é decidido lá, fechadinho, nas turmas, longe do plenário. O cara tratou de estudar isso. Claro, né? Você tem que mostrar o diferencial. E naquilo que efetivamente seja um julgamento daquele ministro. Ou se seu tema, o relator não é favorável, vai nos outros. Às vezes você acha algum ministro que tem uma posição contrária. Né? Tanto a beleza do colegiado está na divergência. Na divergência. Com certeza. Vou voltar só um pouquinho. Claro. A gente falava lá atrás e aí ficou na minha cabeça aqui também martelando. Você falou assim, a Lava Jato teve muita coisa e aí não tem como não abordar de um criminalista, de uma penalista, né? Por que a Lava Jato, pegando essa operação em específico, por que tanta gente diz que foi um sucesso absoluto e tanta gente diz que, por outro lado, foram violadas prerrogativas dos advogados e prerrogativas do cidadão enquanto detentor de direitos fundamentais, enfim. Você enxerga-se numa análise mais aprofundada o que foi de fato a Lava Jato? Eu, Virgínia, entendo a Lava Jato como um desastre, mas que sirva de lição. Por quê? A partir do momento que você não tem uma imparcialidade de um juiz e quando os direitos do devido processo legal do réu não é cumprido, você pode rasgar tudo. Rasgar tudo. Se você não tem um julgador imparcial, um julgador que tem parcialidade com um membro do Ministério Público Federal, é o fim do mundo. Como que você defende alguém? Não tem jeito. Essa defesa não existe. Você tem que preservar o sistema acusatório. Onde já se viu de uma petição ser revisada pelo juiz, uma petição do Ministério Público. Isso é a morte. É a morte. Quando você tem um juiz universal, tudo era Curitiba? República. Tudo ia para lá? Quer dizer, tem algo errado. Aí você tem que esperar 5 anos para você ter uma declaração e anular absolutamente tudo? E tem que ser anulado mesmo. Porque não tem defesa. Não tem defesa. É rasgar o processo. É rasgar a Constituição. Eu não posso mudar a regra do jogo no curso do jogo. No curso do jogo.
E aí, o que é muito chato é que os advogados já estavam declarando isso desde o início. Se você pega as respostas, as defesas, todos alegavam incompetência do juiz, todos alegavam nulidade. Para depois de 5 anos, chegar no Supremo e ter que anular? E ter que anular? Que sirva de lição. Agora, o que a gente não pode permitir no país é pau que deu em Chico tem que dar em Francisco. Se a gente sabe que o direito não foi respeitado, vamos arrumar, vamos aplicar o devido processo legal para todos. Porque senão não serviu de nada. Para todos. Porque senão a experiência que nós passamos pela Lava Jato não serviu de absolutamente nada. A gente tem que seguir à risca a Constituição e o devido processo legal. E aí, complementando, abre margem para revanchismos, para um clima de instabilidade. Claro, jurídica. O país está polarizado, isso é muito ruim. A gente tem que aplicar para todo mundo, ninguém ganha com isso. Não, né, ninguém ganha, e a gente tem que o quê? É aplicar o direito. É aplicar o direito. Perfeito, doutor, eu ficaria aqui por horas. Eu falei, passa muito rápido, a gente vai conversando. Já deu o nosso Mas tempo. eu não quero encerrar sem antes te pedir, assim, com essa experiência, com essa eloquência na fala, enfim, que é próprio dos advogados e dos professores, e você reúne tudo isso. Que bom. De dar um recado final. E aí eu te peço para escolher, seja para os seus alunos, seja para os seus ex-alunos, seja para os seus colegas, assim, e à vontade do que é o direito para você, ou de repente fala-se muito começou falando lá atrás de mercado saturado, assim, tem espaço para todo mundo, fica à vontade aí nesse tempo. Primeiro, nós temos mercado para todo mundo, gente, basta você querer e se fazer presente. Segundo ponto, fracasso não é fracasso. Fracasso é a base do sucesso. Aonde você erra, você depois corrige. Mas você não tem que ter medo. Você tem que tentar. Tentar. Não precisa ter medo. Tem que tentar. E o terceiro ponto é estude. O estudo te liberta da ignorância. O estudo te liberta da pobreza. O estudo te abre portas para qualquer ramo. Estude e não pare de estudar, porque o estudo te liberta. Perfeito, doutora, muito obrigado por ceder gentilmente um tempo aqui para a gente bater um papo. Foi muito bom. Eu sempre costumo dizer que quando essas conversas, quando esses valiosos minutos terminam aqui com os convidados, eu fico um pouco menos burro. Porque a gente que não é do direito e aí passa a viver aqui um pouco do direito nessa mini bolha, é sempre muito bom. O direito ele não é só para quem opera o direito, né? Ele é para todo mundo. Para todo mundo. Você tem que saber dos seus direitos e dos seus deveres para uma vida em harmonia. Então agradeço, deixo esse espaço sempre aberto. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Esse foi o 49º episódio. Estamos na 3ª temporada do podcast do Projeto Ampla Defesa. Então, a ajuda que a gente pede é sempre compartilhar esse conteúdo. Vou deixar as redes sociais aqui embaixo no vídeo. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, estamos também no Spotify. Então, junte-se a nós em todas essas redes. Temos também o nosso site, projetoampladefesa.com.br. Lá você encontra notícias, artigos e muitas coisas relevantes do universo jurídico. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.